A Petrobras informou que vai reajustar o preço do diesel nas refinarias em 22 centavos a partir de amanhã. Vai aumentar tudo. O litro do combustível vai passar a custar R$ 3,72. Além da alta nas refinarias, o diesel vai ficar mais caro também pelo aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que vai subir 6 centavos por litro. Mônica Rosenberg, e aí, hein? O problema de um país onde todo o transporte de todas as mercadorias se faz exclusivamente pela malha rodoviária é que toda vez que tem aumento do diesel, isso vai escalonando, vai num efeito cascata e aí todo mundo vai aumentar. E voltamos a falar no risco de inflação. Sabe, gente, a questão da inflação tem uma grande questão aí de expectativa. A expectativa do mercado em relação ao que vai acontecer com a inflação acaba sendo uma profecia autorrealizável. Então, um aumento de diesel que, sim, provoca aumento de preços e que poderia aumentar, ajusta os preços e nem por isso você provoca uma explosão de inflação, o que isso acaba gerando no Brasil é que aí começa todo mundo a ficar com medo da inflação e aí começam os aumentos aqui e ali e vai indexando tudo e aí realmente acaba vindo a inflação. Então, a gente assusta muito quando ouve falar em aumento de preço de combustível porque você não sabe aonde que isso vai parar num efeito borboleta. Não concorda, Renato Dorgan? Não, eu concordo. Que, assim, esse debate aqui me leva aqui cada vez mais que a gente precisa buscar uma opção de centro no Brasil, principalmente uma visão social-democrata, nem uma visão liberal, nem uma visão socialista, porque, sem dúvida nenhuma, você precisa reduzir, sem dúvida nenhuma, a carga tributária, tem que reduzir a folha salarial das empresas, a folha salarial não, os impostos sobre as empresas, sem dúvida nenhuma. A gente tem que ter uma visão de desenvolvimento econômico, não uma visão financista. O problema é que o Brasil está sempre entre ou a estatização e o excesso de gasto e uma visão antiga, ultrapassada, ou uma visão muito liberal extrema para o Brasil que tem um déficit social muito grande. A gente precisa olhar para o desenvolvimento econômico. A gente está preocupado. A gente não pode ser a favor do país crescer menos. Hoje eu vi gente falando, a gente precisa desacelerar o Brasil. Não, a gente precisa se desenvolver. Ninguém senta na mesa, se ninguém cresce sem desenvolvimento econômico, industrial, agronegócio, comércio. O problema é que a gente tem que tirar o sistema financeiro desse game. A gente tem que parar de estar preocupado com os bancos. A gente tem que estar mais preocupado com o agronegócio, com a indústria, com o comércio, com a obra pública ou obra privada. É isso que aquece a economia. A gente precisa voltar ao nosso amigo ali, José Serra, entendeu? De desenvolvimento econômico. A gente precisa crescer esse país. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente precisa olhar para os mais pobres. A gente não pode abandoná-los ali. A gente, às vezes, vai ter que fazer gastos necessários na área social. Tudo isso. O diesel aumentando. Eu sei que hoje a lógica do combustível é uma lógica... Você não pode ficar controlando o preço. Porque a Petrobras tem acionistas. Então, você não consegue segurar. Você precisa liberar o preço. Agora, vai aumentar o custo de vida, que é o grande problema do atual governo. A comida vai aumentar. E vai aumentar o custo, porque o salário é baixo. O salário médio brasileiro é muito baixo. A vida vai ficar cada vez mais cara. A gente sempre está nessa discussão, entendeu? Ou de desagradar banco, ou desagradar o sistema estatizante ali, uma coisa da massa. Só que a gente está esquecendo o que desenvolve esse país, agora, que é quem produz. Diogo da Luz, de qualquer maneira, é ruim, mas é melhor do que subsidiar o preço da gasolina. O mercado tem que se autorregular. A questão do subsídio também é muito complicado. É um reflexo. Ali tem fatores macroeconômicos, geopolíticos que influenciam o preço do diesel. Como você vê essa questão como liberal convicto que você é? Eu não vejo que o preço do diesel que esteja subindo, não. É o valor do real que está derretendo. Essa é a realidade. Não é a banana, a laranja, etc., que está subindo de preço loucamente. É o nosso dinheiro que está perdendo valor. Tirando o café, que realmente, por questões climáticas específicas da sua produção, teve um aumento muito grande, que está lá perto de 50%, e um pouco a carne, que também tem questões de produção, todo o resto é o dinheiro que perdeu o valor. Porque se a gente olhar, inclusive, o petróleo é o mesmo preço faz mais de ano, muda, sobe, desce e tal, mas basicamente é o mesmo preço faz mais de ano. O que aconteceu? O dólar subiu? Não. O real baixou de preço, sim. E agora tem que fazer o reajuste porque o nosso dinheiro vale menos. E ele vale menos por quê? Porque
porque o governo gasta mais do que pode. Essa é a realidade. O governo tem que enxugar suas despesas. E claro, como disse o Renato, o Brasil tem que crescer. Eu não acho que também o Brasil tem que parar de crescer, que o caminho é vamos parar o crescimento do Brasil. Não vai resolver os nossos problemas. E, Diogo, para crescer precisa de liberdade, liberdade na economia. Diogo, hoje o Paulo Loyola não está concordando com você. Paulo? Na verdade, a gente tem algumas questões aqui que não necessariamente refletem uma realidade, né? Primeiro, a gente tem dados de que o combustível brasileiro, por uma questão de precificação que foi tomada pela Petrobras, resolveu não atualizar o preço em relação a qualquer flutuação que tenha tido em relação ao mercado. O que está acontecendo é que hoje, tanto o diesel quanto o petróleo estão sendo vendidos no Brasil, sim, por um valor abaixo do que é o valor da cotação atual do dólar. Não porque esteja sendo subsidiado, e sim porque há uma política de preço de variação a longo prazo. O que está acontecendo é que, de fato, foi analisado que nos últimos meses houve um aumento e há uma tendência de sustentação desse aumento e, por isso, esse valor está aumentando. Lembrando que quem precifica valor de petróleo, de diesel e gasolina, não é o governo, e sim o Conselho da Petrobras. Sim.